Em São Paulo, o presidente Lula, candidato do PT à presidência, participa de um encontro que deve ter a participação da Associação Derrubando Muros. O compromisso será em um hotel na capital paulista. A gente conversa então com a Bruna Macedo. Ela conta mais detalhes desses compromissos de campanha de Lula para essa semana inteira, tá, Bruna? Então você tem tempo aí para falar. Boa tarde. Tá legal, Luciana. Boa tarde para você e a todos que acompanham a gente aqui no Visão CNN. Olha só, o dia do ex-presidente Lula foi bastante cheio. Começou pela manhã com uma entrevista a uma rádio no Rio de Janeiro, a Rádio Tupi, em que ele pôde falar um pouco a respeito dos planos que ele tem para caso vença as eleições. Então ele falou muito, focou muito na questão da economia, disse que vai retomar o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, caso ele seja eleito, diz que vai continuar as obras que estão em andamento no país, que vai trabalhar bastante para conseguir investimento estrangeiro aqui para o Brasil. Também prometeu o fortalecimento do pequeno e do médio empreendedor, do pequeno e do médio empresário, com inclusive a disponibilização de crédito. Diz que vai ter crédito do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Esse foi o compromisso de Lula pela manhã. Foi uma entrevista online à Rádio Tupi. Agora à tarde, às 15 horas, ele tem um encontro em um hotel na região central aqui de São Paulo com membros da Associação Derrubando Muros, que é uma associação, inclusive, que já declarou apoio a Lula nesse segundo turno das eleições. Essa associação é composta, por exemplo, por empresários, políticos, ativistas e membros, claro, da sociedade civil. Agora, falando a respeito ao longo da semana, o que deve acontecer com o candidato e ex-presidente Lula. Ele deve se encontrar com autoridades religiosas, com membros de igrejas, por exemplo. Para amanhã a gente já tem uma informação aqui que foi trazida em primeira mão pelos nossos analistas Gustavo Uribe e Basília Rodrigues. Para amanhã o ex-presidente deve cumprir uma agenda no Rio de Janeiro, deve se encontrar com o Vaguinho, que é prefeito de Belford Roxo e também evangélico. Devolvo para vocês aí no estúdio. Muito bem, obrigado, Bruna, por suas informações. A propósito, a Bruna citou a entrevista à Rádio Tupi, hoje, concedida pelo ex-presidente Lula. Ele disse, nessa entrevista, ter recuperado a indústria de óleo e gás e afirmou que fazer o Rio de Janeiro voltar a crescer. Vamos ver. Nós descobrimos o pré-sal, nós recuperamos a indústria de óleo e gás, nós recuperamos a indústria naval, nós fizemos o maior investimento de obras públicas que já aconteceu no Rio de Janeiro. E nós vamos voltar a fazer o Rio de Janeiro crescer outra vez. Crescer economicamente, gerar emprego, gerar riqueza para distribuir para o povo. Porque é isso que conta. O Rio não pode continuar sendo um estado, extraordinário, que aparece mais nas páginas policiais do que nas páginas econômicas, nas páginas de desenvolvimento, nas páginas que discutem a questão da educação. E é isso que eu vou fazer para o Rio de Janeiro. E eu vou conversar com o governador, independentemente do partido que ele for, porque quando o presidente da República vai conversar com o governador, ele não olha o partido do governador, ele olha o povo do Estado. E eu vou tratar os governadores em igualdade de condições, seja de qualquer partido político, porque o interesse é do povo, não é do governo. Chamar o nosso time de análise, então, chamar o Gustavo Uribe, que já aparece aqui. Gustavo Uribe, boa tarde para você. O presidente Lula, você vê, ele tem aí uma ênfase na região sudeste e especialmente no Rio de Janeiro. Você que vai traduzir toda essa ênfase, tenta se manter ali próximo de Cláudio Castro, ali como um democrata, Fala, não, a gente vai conversar com o governo. Ele não fala exatamente nesse trecho, mas a gente sabe que ele tem um encontro com o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, vai estar por lá, pretende ir ao Complexo do Alemão, ou seja, tenta fazer uma forte investida no eleitor do Rio de Janeiro, Boa tarde. Do eleitor do Rio de Janeiro, evangélico e mais pobre. Inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde Luciana, boa tarde Sidney, Leandro Rezende que vem daqui a pouquinho e a você que nos assiste no Visão CNN. É uma tentativa nesse começo de semana de conversar com o eleitorado do Rio de Janeiro, berço político da família de Jair Bolsonaro e que deu vantagem para Jair Bolsonaro no primeiro turno. Havia uma consideração dentro do PT de que provavelmente Bolsonaro iria melhor que Lula no primeiro turno, mas a diferença em pontos percentuais assustou
assustou o Partido dos Trabalhadores. É por isso que Lula agora tenta avançar. Complexo do Alemão, um eleitorado de mais baixa renda, onde ele tem um pouco mais de afinidade, e também Baixada Fluminense. Vaguinho foi uma formação que eu e a Basília Rodrigues trouxemos na semana passada. Havia uma articulação do PT com o prefeito de Belford Roxo, que ele e a esposa são evangélicos. É uma tentativa, então, de conversar com esse eleitorado que tem um pouco mais de sintonia com Jair Bolsonaro. E a partir de quarta-feira, Lula faz um trajeto um pouco diferente do que fez no primeiro turno. Enquanto ele focou mais na região Sudeste e Sul, aí ele entra no Nordeste. E aí ele tem uma caravana de pelo menos 4 dias em diferentes estados do Nordeste. Ele vai à Bahia, ele vai ao Ceará, ele vai a Pernambuco, ele vai a Sergipe. Qual é o objetivo de focar no Nordeste a partir de quarta-feira? É tentar diminuir a abstenção, tentar fazer com que o eleitorado petista, que já deu um voto de confiança no primeiro turno, continue com Lula e, mais importante, vá votar. Nós tivemos no primeiro turno o maior percentual de abstenção desde 1998 e é isso o que atormenta a campanha de Lula. O medo de que aquele eleitorado que garantiu a ele no primeiro turno uma vantagem de 6 milhões de votos não vá votar no segundo turno. Então Lula foca no Rio de Janeiro e depois faz caravana pelo Nordeste.